Os Narus falam sobre o conflito eterno? Daqueles que vieram antes dos Draenês? Não? Me afoguei em ódio e vingança. Ei, Andrew, na parte 5 você disse que a luz não respondeu-lhe a Adrien. Então, quem invocou o exército da luz? Quem nos enviou para salvar Keltalas e Xalatar perdeu o mundo e o povo e depois o que aconteceu com ela? E o que Xalatar quer afinal? Já que você disse que ela não quer só o mundo de Azeroth. Isso. E mais um pouco você vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas antes, eu quero agradecer demais aos nossos membros do canal. O lendário Diamante, André Crespo. Lendário de Ouro, Eridog. Aliás, seja bem-vindo aos membros lendários. O lendário de Prata, Matheus Sá, Arielzinho. E também o Alexandre Ferreira. E o nosso mais novo membro, Jean Carlos, que acabou de se tornar membro do canal também. E já comentou no último vídeo. Continue, por favor. Xalatar tem muito a nos revelar ainda. E meu estimado Alan Cipper, nosso lendário de bronze. Todos vocês já estão fazendo parte dos apoiadores do Upgrade Lendário. Tudo que você precisa saber está num primeiro comentário fixado, mas, resumindo, agora nós vamos mostrar também os apoiadores do Upgrade Lendário, que são os lendários que se tornam membros do canal, ou os que enviam aquele comentário com essa valeu, ou o Pix, no Live Pix. Sim, lendários, agora teremos também essa opção, um Live Pix, para você que quiser ajudar diretamente. O link está nos comentários e aqui na tela tem um QR Code para que vocês possam ajudar, mas, por favor, só quem puder e quiser mesmo. Combinado? Vocês já me ajudam muito, desde os likes, os hypes, ou se inscrevendo no canal, ou se tornando membros do canal, ou mesmo comentando, especialmente os comentários de apoio, como os do Euclides Maluf, do Darkin Dave, do Heitor Varelo, do Chris Soares, e eu não posso esquecer do Dirt Grip. Tudo isso ajuda no nosso objetivo, nos incentiva e vamos agradecer sempre vocês por tudo isso. Qualquer outra informação está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo. Logo após a vinheta. E não lhe restará nada além de cinzas. Xalatar também viu seu povo e seu mundo em completas cinzas. Isso fica muito claro nessa cena de Arathorn no chão quebrado e rachado. A mesma coisa vemos na cena de Xalatar quando ela está no chão. O chão também está rachado, deixando claro que o que vimos acontecer com Arathorn é exatamente o mesmo que aconteceu com Xalatar e o seu povo. A grande diferença é que Arathorn ainda está vivo e conseguiu rebater as forças do caos. Já Xalatar provavelmente foi a última viva. E essa só teve o caos para lhe abraçar, já que no momento da sua ira, pelo que vemos na cena, ela acabou queimando todos que estavam ao seu redor. Todos se tornaram cinzas. O que restou para Xalatar foi o caos que a abraçou, já que a luz lhe abandonou, lhe traiu. Foi nesse instante que aconteceu. A Xalatar pergunta: Então diga, Arathorn. Pode sentir. exatamente. Arathorn, assim como Xalatar sentiu, a luz virar as costas e ir embora. Essa partícula de luz representa exatamente isso. A luz indo embora. Exatamente como Xalatar disse. Sua luz vai traí-lo. Foi exatamente a partir daqui que aconteceu o que vimos na cinemática Supremacia, onde o caos tomou o mundo de Xalatar, e enquanto o caos consumia tudo e começou a consumir ela mesma, ela gritou. Me afoguei em ódio e vingança. E explodiu em ódio e ira e desejo de vingança. Nesse instante, o caos abraçou Xalatar e certamente lhe prometeu a vingança que ela desejava, assim como ela promete para Shalhadar. Então sim, Di Lima acertou nos comentários quando disse: eu acho que já tá meio óbvio a minha teoria,
Xalata era uma sacerdotisa da luz. Em um mundo onde a luz era muito forte e presente, por algum motivo a luz teve que consumir tudo, poupando apenas Xalata. Considerando uma traição o que a luz fez. Ela abraçou totalmente o caos, se tornando a emissária do caos. Essa é a teoria e o comentário do Di. Mas vocês concordam com essa teoria? Xalata também aprendeu mais uma lição com isso. Mas uma coisa que aprendi ao longo da eternidade é que a sobrevivência é tudo o que importa. Isso explica por que Xalata serviu a Dimensius por tanto tempo até traí-lo. Ela deseja vingança contra a luz, que um dia abandonou ela e o seu mundo, e sabe que assim como a luz, ela precisa sobreviver. E para sobreviver, usará tudo o que for necessário, desde alianças inimigas até traições covardes. Sobreviver é tudo o que importa para ela agora, pois é sobrevivendo que ela alcançará a sua desejada vingança. E é exatamente por isso que ela um dia nos disse: Os Narus falam sobre o conflito eterno? Daqueles que vieram antes dos Draeneis? Não? Sim, lendários. Foi o povo de Xalata que veio antes dos Draeneis, que antes deles adorou a luz e por eras a serviu, e que ao final foram traídos por ela. Descartados e esquecidos, a luz abraçou os Draeneis e apagou o passado. Mas Andrew, tem uma coisa que eu não entendi. Você disse, foi quando Liadrin clamou a nascente do sol por salvação mais uma vez. A luz negou-se a olhar para ela. A luz a ignorou. Mas o exército da luz veio e a luz resplandeceu na nascente do sol. Como você pode imaginar em dizer que isso não foi a luz? A prova disso está bem aqui. Quando os ataques começaram, você foi para a nascente do sol e pediu por um milagre. Heróis do mundo todo apareceram em um clarão de luz bem a tempo de salvar a cidade. Eu não sei como isso aconteceu. Nunca vi nada assim antes. Em meu desespero, juro que ouvi uma voz suave me dizendo: não tenha medo. Eu estou com você. E depois, uma música, como se ela soasse em meu coração. Como canto radiante? Será que a voz que você ouviu era a alma do mundo de que ouvimos falar? Será que ela se manifestou pela luz? Eu não sei. Seja lá o que for, ela nos salvou. Acho que vamos ouvi-la de novo quando mais precisarmos. Sim, lendários. Foi Azeroth, a alma do mundo, que invocou a luz, que canalizou a luz e que salvou Liadrin e Quel'Thalas, e não a luz. Mas Andrew, a Titã Azeroth consegue usar a luz? Então, ela é um Naru? Não, lendários. Azeroth não é um Naru, mas sim, ela consegue usar a luz? Vamos lá explicar como funciona. Em uma conversa com Arathor, Alonsus Fall, o sacerdote Undead, diz: mas a luz não distingue amor de ódio. Aqui não é muito diferente do caos, certo? O Andarilho anterior explicou isso a Aléria quando eles estavam no Void. Ele disse: mas jamais, em hipótese alguma, sob qualquer circunstância, machucaria o próprio filho. Ela jamais ergueria um dedo para Arathor. Ainda que ele quisesse matá-la por causa das escolhas que ela fizera, Aléria aceitaria de bom grado. O peso daquela verdade lhe dava firmeza. E ela sentia a confusão da sombra. A sombra não concebia as relações entre seres mortais. Ela não concebia que certas coisas fossem simplesmente impossíveis de se corromper. Fica claro assim que as forças cósmicas têm muito poder. Sim, mas não têm emoções, a ponto de determinar o que seria o bem ou o mal, ou o certo e o errado. Elas simplesmente fazem o que acreditam ser o melhor. Alonsus Fall continua: a luz precisa de uma lente para focar o poder através de seu portador. A luz traz certeza e responde à convicção de quem clama por ela. A luz busca um caminho. Ela não dita a direção. Isso
explica por que a Cruzada Escarlate, mesmo sendo má, segundo nossa visão, consegue usar a luz, e consegue usar muito bem. Muitos dos paladinos que ungi começaram como os sacerdotes. Tentavam encontrar um sentido após a guerra que haviam acabado de perder. Alguns buscavam retribuição por todo o sofrimento que haviam suportado. Outros tentaram enterrar a dor sob a armadura. Mas foram aqueles que não encontraram paz na luz e se tornaram os mais perigosos. Mas Andro, Eluna também usa a luz? Continua. No próximo, Teorizandro. Uma vez mais, ela impede sua vitória. Espero que sua deusa esteja lhe aguardando para além da gorja. Parece que essa deusa arrogante ainda reina aqui.